Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós seguiremos com a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. É o 13º sermão dessa série. Estamos numa jornada, ouvindo o que Jesus tem para nos ensinar. Que bom que você está aqui hoje, que alegria poder receber você, seja pela primeira vez, seja uma vez depois de algum tempo, ou seja aqueles que são de casa, que estão aqui todos os domingos, mas que o coração ainda permanece com sede e fome da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Todo mundo achou? Mateus capítulo 5? Amém? Eu quero ler com você, hoje, o nosso texto base será a partir do versículo 21. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, ou a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua ação e reconhecemos aqui a nossa dependência de Ti. Se o Senhor não falar conosco, tudo o que fizermos aqui será teatro. Se o Senhor não falar conosco, todas as palavras ditas serão palavras ao vento. Espírito Santo, que o Senhor traga vida aos nossos corações e vivifique a Tua palavra em nós. Fala conosco, continua falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, foi pregado por Jesus, não para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer. Mas a ênfase de Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, é ensinar aquilo que devemos ser. É importante sempre lembrarmos disso e entendermos isso de uma forma muito clara, de modo que fique enraizado em nosso coração, porque nós não podemos ir para a Escritura apenas procurando respostas para a solução dos nossos problemas, apenas procurando resposta para as nossas questões. Precisamos entender que o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus, não tem a intenção de apenas mudar o nosso comportamento. Jesus não quer simplesmente nos tornar pessoas melhores. Jesus ele não quer transformar o nosso exterior, Jesus ele quer transformar o nosso coração. E quando ele prega, quando ele ensina no Sermão do Monte, então ele está dizendo aos seus discípulos o que os discípulos de Jesus são. E porque são discípulos de Jesus, então eles vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 1 de Mateus capítulo 5, que diz assim: vendo as multidões, então havia uma multidão, ou melhor, o texto traz aqui até no plural, havia multidões seguindo a Jesus. Jesus vê as multidões, ele sabe que tem muita gente atrás dele, então ele sobe ao monte e
se assenta, ele senta. Quando ele senta, essa mudança de postura de Jesus representa que agora ele vai dedicar tempo para ensinar algo importante para os seus discípulos. Tanto é que ele parou e fez essa mudança que naquela época, quando um mestre, quando um professor, quando um mestre religioso, um líder religioso, ele ia ensinar, ele não ficava em pé e as outras pessoas sentadas. Era o mestre que se sentava e as outras pessoas se sentavam ao redor ou também ficavam em pé. Mas a questão é, quando Jesus faz isso, quando ele vê as multidões, quando ele para e senta para ensinar, o texto diz que os discípulos de Jesus se aproximaram dele. Sempre que Jesus para, sempre que o discípulo de Jesus percebe um ensino de Jesus, a postura dele é parar para ouvi-lo. Jesus para, e o texto no versículo 2, então, de Mateus 5, diz, ele começou a ensiná-los dizendo. Jesus começa a proferir palavras, ele não fica ali fazendo uma espécie de jogo do silêncio com os seus discípulos. Vou ficar quieto aqui no meu canto e vamos ver se vocês descobrem o que eu estou querendo falar. Não, o ensino de Jesus é claro. E ele começa, então, o Sermão do Monte, esse ensino maravilhoso, um dos trechos mais conhecidos da Escritura. Ele começa, então, o seu ensino falando sobre felicidade. Falando sobre aquilo que chamamos, então, dentro dessa série, de o paradoxo da felicidade. Por que paradoxo? Porque parece ser contraditório. Jesus, ele abre já dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Como assim pode ser feliz um pobre? Jesus não está falando sobre inteligência intelectual, nem mesmo inteligência emocional. Jesus está falando sobre humildade de coração, sobre reconhecer que precisa de Deus. Então Jesus está dizendo que bem-aventurados, felizes de verdade, são aqueles que reconhecem que precisam de Deus mais do que tudo. Basicamente, o que Jesus nos ensina, então, do versículo 3 de Mateus 5 até o versículo 12, é que existe um tipo de felicidade que só pode ser encontrado em Deus. Fato é que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus. Então, quando falamos sobre a vida no monte, nós não estamos falando sobre um monte geográfico, mas estamos falando sobre uma vida que é regida, que é dirigida, que é vivida pelos princípios que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. A vida no monte, portanto, é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. O cristão é aquele que enxerga no seu Deus satisfação. Ele enxerga contentamento. Ele consegue viver porque entende com seu coração o Salmo 23:1, por exemplo, o Salmo de Davi, que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. A ideia é que se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus como meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque as coisas que me faltam, no momento, eu não preciso. Porque a promessa, e veremos isso logo mais também dentro do Sermão do Monte, é que as nossas necessidades serão supridas em Deus. Necessidades, não vontades. Necessidades, não sonhos. Porque tem coisa que a gente sonha. Eu sonho em morar num lugar assim, eu sonho em viver uma coisa assim, eu sonho em ser alguém assim. Deus não tem compromisso com os seus sonhos. Deus é fiel para realizar os sonhos dele em nós. Bem-aventurados, felizes, alegres, de fato somos nós, quando com o nosso coração alinhado com Deus, nós começamos a sonhar os sonhos de Deus. Aí o Salmo 37 vai falar sobre isso. Ele vai dizer que devemos consagrar tudo o que fazemos ao Senhor, porque Ele atenderá os desejos do nosso coração. Fato é que quando consagramos tudo ao Senhor, o que fazemos é da vontade do Senhor. Parece não ter muita diferença, mas é isso que define, é isso que divide crentes imaturos dos maduros.
ou até mesmo crentes de verdade dos incrédulos. Aquela pessoa que... Vocês estão me ouvindo? Tá, ok. Aquela pessoa que ela faz muitos planos e aí depois ela vai orar. Ela planeja tudo. Vou fazer assim, 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 assado. E depois ela diz, Deus, pelo amor de Deus. Aquela oração desesperada, né? Deus, pelo amor de Deus, abençoa os meus sonhos. Abençoa os meus projetos. Isso nada mais é do que colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse teu servo. Mas o que o crente de verdade faz? O que o camarada que encontrou a bem-aventurança, o que aquele que encontrou contentamento em Deus faz? Ele pede a direção de Deus, ele diz, Senhor, aonde o Senhor quer me abençoar? Em qual caminho está a tua bênção? Qual é a direção que o Senhor deseja que eu tome? Porque é lá que eu vou. Você consegue perceber a diferença? Não é eu fazendo as coisas e depois dizendo, Deus, agora te vira, o Senhor tem que me abençoar. Mas é eu dizendo, Senhor, me abençoa com uma direção para que eu possa ir no caminho que é a tua vontade. Aquele que realmente é feliz em Deus é aquele que para de fazer planos de acordo com a sua vontade e depois fica exigindo que Deus abençoe. Então a primeira parte do Sermão do Monte é Jesus ensinando sobre felicidade, é Jesus ensinando sobre essa felicidade que só pode ser encontrada nele. Mas a partir daí, a partir do versículo 13, Jesus começa a fazer considerações mais práticas, mais específicas sobre essa vida no monte. Há uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos, para a prática. E é aí que muitas vezes a gente se perde. Em tempos de tantas vozes e ensinos, nós iremos sentar-nos e ouvir o Mestre. Nos próximos versículos, a partir do versículo 21, Jesus ensinará a verdadeira interpretação da lei de forma prática. Seu objetivo nesses próximos versículos é mostrar como deve ser a nossa postura diante dos seus mandamentos. Então, a próxima parte, próximo bloco dentro do Sermão do Monte que nós vamos estudar nos próximos domingos, é sobre Jesus ensinando na prática sobre o que é a verdadeira interpretação. É uma série de 6 textos. E esses 6 textos, esses 6 assuntos vão seguir mais ou menos na mesma forma. Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele aplica aquilo que ele está dizendo. E esses serão os 3 pontos do sermão de hoje e também dos próximos 5 que virão. Quero que você olhe mais uma vez para o versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. O que esse texto está nos ensinando, está claro que nós não devemos matar. Mas será que é só isso? Deixa eu perguntar, você já encontrou alguém que se diz conhecedor da palavra? Nesse termo, entre aspas. A pessoa que diz assim, não, eu sou conhecedor da palavra. Contei aqui já uma vez e quero repetir apenas para ilustrar. Certa vez, eu e meu amigo, já convertidos, graças a Deus, estávamos sentados na esquina da casa dele, já era acho que umas 2 e pouco da madrugada, e estávamos conversando sobre as coisas que Deus vinha fazendo na nossa vida. Éramos melhores amigos antes da conversão, depois nos convertemos bem próximo, permanecemos amigos e somos amigos até hoje. Mas nisso, desce um rapaz, mais ou menos da nossa idade, que era filho de um pastor da cidade. E ele desce torto. E você entende o que eu quero dizer por torto. O cara estava bebaço. E aí ele chegou, nós conhecemos ele, chamamos ele, pedimos para sentar e começamos a indagá-lo. Cara, por que tu está vivendo desse jeito? E ele começou a pregar para nós. Bêbado, mas pregando para nós. E o termo que ele mais falava era esse, eu sou conhecedor da palavra. Eu sou um grande pregador, ele dizia.
E naquele momento, ele recitou de cor para a gente e pregou para a gente a parábola do filho pródigo. Com aplicações, com ilustrações, ele pregou para nós. E aí ele fez aquilo como que na intenção de afirmar para nós, de nos convencer de que ele era um grande pregador, de fato. Mas aí no final disso, quando ele terminou de falar, nós perguntamos a ele: qual desses filhos tu é? Porque a gente precisa olhar o texto, precisa conhecer o texto, mas precisa aplicar o texto à nossa vida. E aí então nós começamos a pregar para ele que ele era um filho de Deus que estava perdido, que ele precisava do amor de Deus. Mas todos nós, em algum momento ou outro, nós nos esbarramos com pessoas que afirmam ser conhecedoras da palavra. Vamos ser francos aqui. Todos nós lutamos com algum tipo de preconceito. Eu luto com alguns preconceitos a respeito de termos. Por isso que eu gosto sempre de termos são importantes, porque às vezes a pessoa usa uma palavra, mas é necessário entender o que ela quer dizer com aquela palavra. Por exemplo, a palavra crente, hoje em dia, ela tem uma conotação não muito boa em alguns lugares. Por isso que eu digo aqui, eu falo sobre o crente bom. Então não é aquele crente maluco, crente bom, cristão, o discípulo de Jesus de verdade. Agora, eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade quando alguém chega para mim e diz assim, não, porque eu sou conhecedor da palavra. Primeiro porque o camarada ele tem que ter assim, muita segurança de si, e para mim o erro já começa aí, quando ele diz que ele é conhecedor da palavra. Quando ele afirma isso no primeiro momento já de conversa com alguém. E às vezes, esse conhecimento acerca da palavra é apenas um conhecimento teórico, é apenas um conhecimento superficial, é apenas um conhecimento que se aplica aos outros, mas não a si próprio. Então, quando eu pergunto a você se você já encontrou algum conhecedor da palavra, eu me refiro àqueles que sabem muito da letra, mas compreendem pouco do Espírito. Falamos nos últimos 2 domingos a respeito disso, domingo passado especificamente, falamos sobre o verdadeiro sentido da lei. É sobre isso que eu estou dizendo. Não é sobre saber de cor, como os fariseus e mestres da lei da época ali que Jesus estava na terra, que sabiam de cor todos os mandamentos do Antigo Testamento, todas as leis, e ainda tinham acrescentado outras, totalizando 613 leis que sabiam de cor. E o esforço deles era para cumprir essas 613 leis. Sabiam muito da letra, mas sabiam pouco do espírito da letra. Sabiam pouco do verdadeiro sentido da lei de Deus. Saber decorado textos e curiosidades da Bíblia não nos torna, de fato, conhecedores da palavra. Se você perguntar para algumas pessoas quais são os 12 discípulos, ela é capaz de responder para você assim: você quer por idade ou por ordem alfabética? Porque eu sou conhecedor da palavra. Quais são os 10 mandamentos? A pessoa cita com a maior tranquilidade. Quais são as 8 bem-aventuranças? A pessoa cita, decor. E é capaz de fazer até as aplicações já diretamente. Há muitas pessoas que sabem isso decor. Sabem muitos versículos decorados. Mas e a prática? E a vivência desses princípios? Então esse é o assunto de Jesus. Hoje e nos próximos 5, nós vamos lidar com esse tipo de postura diante da Escritura. Eu sei o que foi dito, mas eu não pratico aquilo que foi dito. Bom, primeiro ponto, para entrarmos de vez então e fazermos a consideração a respeito do texto. Aquilo que foi dito. É isso que está no versículo 21. Caso você esteja anotando, quiser deixar isso bem organizado aí nas suas anotações. No versículo 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Jesus, perceba, atente para isso, Jesus não se refere ao que está escrito. Jesus está se referindo ao que foi dito. E é importante entendermos essa diferença. A tradição oral fazia parte da religiosidade dos fariseus e mestres da lei. Por exemplo, citei isso no outro momento, quando Jesus é acusado de quebrar o sábado, Jesus cura pessoas no sábado. Jesus autoriza seus discípulos a colher ali grãos para matar a fome
no sábado. Só que Jesus era acusado de estar quebrando o sábado porque estava trabalhando no sábado. Eram leis inventadas, eram aplicações, interpretações inventadas por aquelas pessoas, pelos religiosos, mestres da lei da época. Então, quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, Jesus não está se referindo ao que foi escrito. Você está com sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí. Isso é não é aquilo que foi dito, porque muitas pessoas dizem muitas coisas. Jesus, ele cumpre a lei, nós vimos isso nos últimos 2 sermões. Jesus cumpre a lei de Deus e revela aos seus discípulos o verdadeiro sentido dela. Jesus não está indo contra o que foi escrito ou até mesmo dito pelo próprio Deus. Mas Jesus está indo contra aquilo que estava sendo dito por aquelas pessoas, pelos líderes religiosos da época. É importante entendermos isso. Ele não está indo contra a lei de Deus, mas contra a interpretação errada da lei de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, sendo o autor da lei, ele não vai contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Afinal, esse mandamento é claramente ensinado na Escritura. Êxodo capítulo 20, no versículo 13, nós vemos lá: não matarás. O problema é quando o mandamento é esvaziado do seu verdadeiro significado. O problema é que quando estamos aqui ouvindo as palavras de Deus, mas não tratamos isso com a devida importância, reverência, atenção. Vamos deixar uns grilos fazer cri-cri aí, para dar uma quebra. Atente para aquilo que está sendo dito. Atente para a palavra de Deus. Olhe na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Mas a interpretação dos fariseus e dos mestres da lei, na época, era uma interpretação que esvaziava o mandamento do seu significado. Os fariseus interpretavam literalmente esse texto, sem levar em consideração o verdadeiro sentido da lei de Deus. Qual que é a ideia? Bom, o texto diz não matar. Porque se eu matar, eu posso ser julgado. Então, é só eu não matar. Só que o que Jesus está nos ensinando, o verdadeiro sentido da lei de Deus, é que não matar não é suficiente. Não matar alguém, não assassinar alguém, não é suficiente. Ainda que o ato em si, de tirar a vida, de atirar em alguém, ou sei lá qual for o meio que usar, ainda que o ato em si, de forma direta, não seja praticado, não significa que o mandamento não tenha sido quebrado. Mas a forma religiosa, a forma imatura, a forma superficial de enxergar a lei de Deus, faz com que olhemos apenas para aquilo que está escrito, sem entender a intenção daquilo que foi escrito. Não matarás não é apenas sobre não cometer homicídio. Porque até aqui todos nós, eu acredito pelo menos, podemos pensar assim: bom, se o mandamento é esse, não matarás, uma estrelinha no céu para mim. Eu não matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Então esse mandamento não tem nada a ver comigo. Próximo. Se continuar nesse ritmo, podemos fazer os 6 assuntos que Jesus desenvolve nos versículos seguintes, vamos fazer tudo hoje. Se a nossa postura diante do texto for essa, uma postura legalista, uma postura superficial, então já entendemos o texto. Então já estamos vivendo aquilo que o texto está dizendo. Mas será que é isso? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos considerar aquilo que foi dito. E o que estava sendo dito
naquela comunidade e ensinado pelos líderes religiosos, os fariseus, era que a tua preocupação deveria ser não matar. Tu pode dar uma tunda de laços, tu pode largar por morto, mas não matou. Então, tá livre, não pecou. Uma pergunta com uma aplicação imediata, que está bem fresca na memória de alguns. É errado você atropelar alguém? Sim ou não? Mas se você só passar pelo pé da pessoa assim, com a roda em cima do pé da pessoa. Hoje teve um irmão aí, que nem que me degole o quanto quer. Ele não me atropelou, mas nós fomos entrar no carro e ele empolgado, ansioso para vir para o culto. Estava louco de vontade para vir para o culto. Não, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que tomar banho, porque eu tenho que ir para o culto. É a única explicação, né, irmão? Porque passar por cima do pé do pastor, né, cara? O irmão vai sair com o carro. E ele para, quando ele anda um pouquinho, percebe que eu ainda não tinha entrado. Aí a esposa, muito sábia e tranquila, do lado diz, para! E o que ele fez? Parou. Aí eu falei pro irmão, ou tu vai um pouquinho para frente, ou tu vai um pouquinho para trás. Porque a roda está em cima do meu pé. Aí o irmão, pronto, atento ao que estava acontecendo ao seu redor, ele diz, hã? Inclusive, acho que engatou a ré e depois engatou a primeira. Ficou meio, não sei agora o que eu faço. Mas você entende? Ah, mas eu não atropelei ninguém. Mas não é nem um pouco agradável você passar por cima do pé de alguém. Graças a Deus, estávamos num terreno, né, assim, o termo técnico bonito, ladeado, né? E todo o peso estava para o outro lado, então, tranquilo. O pé está bem, graças a Deus. Mas a gente não vai esquecer isso por muito tempo. Mas entenda. Ah, não, se o mandamento fosse não atropele. Vou nem tentar conjugar do outro jeito. Não atropele ninguém. Ah, mas passar por cima do pé pode. Aí daqui a pouco, bater só de raspão de uma forma que o cara quebre a perna. Ah, isso pode, eu não atropelei. Eu não matei. Eu não tirei a vida da pessoa, tornei a vida da pessoa um inferno. Mas eu não matei. Então eu estou ok com Deus. Será que é isso? Porque era assim que estava sendo aplicado na época. Era assim que se interpretava e era assim que era aplicado na época. Então Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Segundo ponto, é aquilo que Jesus diz. Então, em primeiro lugar, entendemos aquilo que foi dito. Aquilo que era dito, aquilo que era ensinado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Mas, em segundo lugar, nós precisamos avançar e entender aquilo que Jesus diz. Versículo 22 inicia com um mas. É um contraponto daquilo que vinha sendo ensinado. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Opa, peraí. Que isso, Jesus? Está brincando com a gente? Porque enquanto aquilo que estava sendo dito era não matarás, porque se você fizer isso estará sujeito a julgamento. Jesus diz, qualquer um que se irá estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus ele nos mostra o verdadeiro padrão da lei de Deus. A lei de Deus não é apenas a letra. A lei de Deus não aponta somente para o exterior, mas para as verdadeiras motivações interiores. Deus conhece o teu coração. Ele não vê e não julga como o homem julga e vê. Deus julga e vê o coração. Para os sem vergonhas, isso pode ser algo bom.
Ninguém pode falar nada para mim porque Deus conhece meu coração. Mas, por outro lado, em certo sentido, isso deveria nos assustar. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece aquilo que está se passando dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser. Wiersbe, um teólogo, escrevendo a respeito desse assunto, ele diz assim: Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio. Esse é o verdadeiro padrão da lei de Deus. Que o ódio contra outra pessoa não vai me levar ao homicídio, como se até aqui eu não pequei. Jesus está dizendo que aqui já é pecado. Que o ódio ao meu irmão, que a ira contra o meu irmão já é uma forma de homicídio. Portanto, estamos sujeitos ao julgamento. A gente percebe que Jesus joga o padrão lá em cima. Mas ele não está fazendo simplesmente uma interpretação diferente da lei. Jesus está fazendo uma interpretação e, por consequência, fazendo uma aplicação correta da lei de Deus. Ninguém consegue enxergar o íntimo do nosso coração, mas Deus sempre está vendo. Não matar pode livrar do julgamento humano, mas a ira no coração torna o homem réu diante do tribunal de Deus. Porque ele vê e julga todas as coisas. Sendo assim, irmãos, a raiva, o ódio, o rancor alimentado no coração, com ou sem motivo, é pecado. Porque às vezes a gente cai no erro de dizer, não, mas eu estou com raiva do fulano porque ele fez isso. Com ou sem motivo. Alimentar raiva, ódio, rancor, amargura em nosso coração é pecado. Mas o outro fez, bom, você também. Mas foi ele que começou e você deu continuidade. O pecado é dele, mas o pecado também é seu. Irmãos, em nome de Jesus, não podemos normatizar uma atitude pecaminosa, chamando-a de traço de personalidade. Não, mas é que o fulano é assim mesmo, brabo. Filho do diabo, então. Porque os filhos de Deus são o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos. É claro que existe um aspecto da ira que é santo. Jesus se irou contra o pecado. Jesus se irou contra a blasfêmia, contra erros, contra injustiças. Jesus toca os caras que estavam fazendo comércio dentro do templo. Jesus se irou contra o pecado. Mas é uma ira santa, é uma ira justa. E não é dessa ira que nós estamos falando. Não é dessa ira que Jesus está falando agora. Ele está falando da ira, da raiva, do ódio pecaminoso que existe em nossos corações. O problema é que às vezes a gente olha e diz assim, não, mas é que fulano é assim mesmo, sempre foi brabo. Sim, ele nasceu com a natureza pecaminosa. Por isso que ele sempre foi assim. É um Adãozinho, é uma Evinha. Possui a natureza pecaminosa. E às vezes a gente fica, não, é o jeito dele. O meu filho, eu não posso dizer um não para ele que ele fica brabo. Mas é o jeito dele. Não, é pecado. E cada idade necessita de uma postura, de uma atitude diferente para combater isso. Combater com o Evangelho. Agora, às vezes a gente olha para algumas situações, assim, não, pobrezinho, é o jeito, é a personalidade do meu filho. Bom, sem Jesus pode ser. Mas no contexto onde o Evangelho reina, no contexto onde a mensagem de Deus é pregada, é buscada, é valorizada, não pode ser normatizado uma atitude pecaminosa, como a raiva, o ódio, o rancor. Nós não podemos interpretar as palavras de Jesus da mesma forma
que os líderes religiosos e mestres da lei, os fariseus, faziam na época. Interpretar apenas de uma forma superficial, de uma forma religiosa. Porque alguns de nós podem descansar porque não chamam os outros de louco ou de idiota. Eu cresci num contexto onde essas duas palavras, olha só que ironia, né? Eu acabei de falar elas no púlpito da igreja. Mas eu cresci num contexto que essas duas palavras eram expressamente proibidas dentro de casa. Tu podia chamar a pessoa de qualquer outra coisa, mas louco e idiota não. Tu imagina então como é que era a reação quando, ao chegar, quando criança, adolescente, enfim, ia cumprimentar um amigo e dizia, e aí, louco? Já tinha que se esquivar de um chinelo. Porque isso era profundamente proibido, expressamente proibido. Por quê? Porque algumas traduções da Bíblia trazem justamente esse termo. A NVI traz o termo louco. Outras traduções vão trazer o termo idiota. E a gente pensa, não, são essas palavras que não podem falar. Então, eu não posso matar, eu não posso dizer louco e eu não posso dizer idiota. Se eu não fizer isso, pronto, cumpri o mandamento. E a gente comete o mesmo erro que esses religiosos que não entendiam o verdadeiro sentido da lei estavam cometendo. O termo que Jesus nos traz aqui, o termo raká, que tem uma origem hebraica, ele implica desprezo. Então não é você chamar de louco, chamar de idiota simplesmente, mas é uma condição do coração de desprezo. Porque você não consegue odiar alguém que você valoriza. Você só consegue odiar alguém que você menospreza. Alguém que você despreza. Você só consegue guardar rancor, guardar mágoa de alguém de quem você não valoriza a relação. Você só consegue sentir e alimentar esse tipo de coisa a respeito de pessoas de que assim, tanto faz como tanto fez também, nunca mais me convida para nada. Me chama para fazer um negócio e não, me deixa quase sem pé. Eu não valorizo o relacionamento com o antes. O antes é um tanto faz como tanto fez na minha vida. Sabe, aquela ideia, aquele discurso de que errou comigo uma vez, acabou. Porque eu sou amigo de todo mundo, mas não piso no meu calo. E aí fica alimentando aquilo dali. Esse é o sentido do termo raká, que uma das possíveis traduções é louco. Uma das possíveis traduções é idiota, tolo. Mas a postura do coração é desprezo. Tô nem aí para ti. Então você percebe que não é só matar alguém, mas envolve também o esse morreu para mim. Já ouviu essa expressão? Por mim que morra. Já ouviu isso? Talvez você já disse isso também em algum momento. Olha, para mim que se morresse não ia fazer diferença nenhuma. O que Jesus está nos ensinando é que essa postura nos coloca numa condição de sermos julgados por Deus. Se há esse tipo de desprezo no coração, haverá pecado na ação. Se há desprezo no coração, haverá pecado na ação, sempre. Porque parte do coração. Jesus vai ensinar isso, se eu não me engano, Mateus capítulo 15, não vou lembrar agora a referência direta, mas Jesus vai ensinar que todos os nossos pecados, eles surgem do nosso coração. A imoralidade sexual, a maledicência, tudo vem do nosso coração. A ação só é pecaminosa porque no coração eu olho para o outro e digo, raká. Eu digo, você é um ninguém para mim. Você não importa para mim. Precisamos discernir os nossos relacionamentos. Porque às vezes, conversando com um casal essa semana, e aí um deles me disse assim, pastor, é muito difícil a gente brigar. Eu falei assim, às vezes o problema é isso. Às vezes não tem nem amor para brigar. Não tem paixão para brigar.
consegue viver bem do jeito que está. Cada um para um lado, sem lidar com essas coisas. E aí, de repente, as situações tomam proporções tão grandes que, de fato, já não se consegue mais conversar mesmo. Às vezes, a nossa inquietação, o nosso sentimento contrário àquela pessoa é justamente o desejo de estar com aquela pessoa. Só que nós não podemos nos valer disso. Sabe, eu não posso chegar para o Júnior e dar um tapa na cara do Júnior e dizer assim, essa é a minha linguagem de amor. Eu estou te esnobando, eu estou te xingando, eu estou te batendo porque eu te amo. Sai fora, isso não existe. Essa postura de desprezo não pode se encontrar em nosso coração. Lembre-se do caso de Davi, que envia Urias para frente da batalha numa estratégia que certamente mataria Urias. Para recapitular e talvez relembrar quem não tem ainda se situado, Davi, numa época onde os reis saíam para guerrear, Davi fica em casa. O texto diz que ele se levanta pela tarde. Ele olha pelo terraço, pela janela do seu palácio e vê uma mulher tomando banho. Ele deseja a mulher, só que eu tenho um problema, essa mulher não é a esposa dele. Ele manda chamar essa mulher, se deita com ela e depois descobre que essa mulher engravidou. Então, para tentar consertar o erro que fez, ele descobre quem é o marido da mulher, que é um camarada, gente boa, gente finíssima, chamado Urias. Ele chama, então, o seu líder ali, do exército, e diz assim, monta a seguinte estratégia. Quando vocês forem atacar lá os inimigos, chega bem pertinho do muro, da fortaleza deles. O líder do exército de Davi diz assim, mas espera aí, se a gente chegar bem pertinho, vai ficar fácil para eles matar a gente. Se eles jogar uma pedra lá de cima, ele mata nós. Se eles atirarem flecha, eles matam nós. A gente tem que ficar longe, a gente tem que ter uma outra estratégia. Davi diz assim, não, vai, coloca, faz isso que eu estou mandando e coloca Urias bem na frente, para que Urias morra. Recebe a notícia, então, que Urias morre. Ele espera passar o tempo do luto. Quando passa, então, o tempo definido pelo luto para Batseba chorar pelo luto do seu marido Urias, ele manda chamar Batseba para ser sua esposa. Davi não matou Urias. Pelo menos não com a sua própria mão. Mas o desprezo que ele sentiu no coração por aquele homem, matou aquele homem. E nesse caso, literalmente. Davi olhou para Urias e estabeleceu um diagnóstico a respeito de Urias. Racá. Para mim é melhor que você morra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27 diz, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Não, mas eu não matei. Mas não é esse o ponto. No seu coração, você o matou. Sendo assim, irmãos, viver com ódio ou rancor de nossos irmãos revela que ainda não entendemos a nossa condição de filhos de Deus. Desprezar o próximo é negar a dignidade que Deus atribui a ele. Como que eu posso olhar para um ser humano? Como que eu posso olhar para uma outra pessoa feita à imagem e semelhança de Deus? Que recebeu os atributos comunicáveis de Deus, que recebeu amor, que recebeu graça, que recebeu sabedoria, que recebeu santidade. Como eu posso olhar para outro feito como eu, à imagem e semelhança de Deus e dizer, por mim que morra? Essa postura, irmãos, pode resultar em condenação eterna. Porque uma coisa é esse sentimento, essa sensação, esse pecado nos assolar por algum tempo e lutarmos contra ele e buscarmos ajuda para vencê-lo.
e clamarmos por graça para lidar com isso. Outra coisa é permanecer nesse pecado. Outra coisa é dizer assim, ó, não, é isso mesmo. Por mim, se eu tiver a oportunidade de fazer mal, eu faço. O que Jesus diz é, se você tiver essa postura, você poderá ser lançado no fogo do inferno. Você viu o que o texto está dizendo? É isso que o texto está dizendo. Não, mas eu amo a Deus. Grande coisa. Porque esse amor que se direciona apenas a Deus, mas não se direciona ao seu próximo, nunca foi de fato direcionado a Deus. Primeira carta de João nos ensina isso. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Me diga, pelo amor de Deus, como você consegue entrar nessa igreja e simplesmente fingir que alguém aqui dentro não existe? Como você consegue entrar nesse lugar junto com outras pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus? Junto muitas vezes com outras pessoas que foram alcançadas, redimidas pelo mesmo sangue que você? E você entrar aqui e permanecer distante, menosprezando, desprezando. Você dá mais valor para uma cadeira que está fora do lugar. Você enxerga uma cadeira fora do lugar, você fala, vou lá, vou arrumar. Mas você vê o irmão. Não, por mim que morra. Nem existe essa pessoa para mim. Talvez você está olhando para isso e pensando assim, tá, mas não existe nenhum caso dentre nós assim. Se essa for a verdade, amém. Glória a Deus por isso. Mas é importante falarmos sobre isso, entendermos o ensino de Jesus sobre isso, porque o dia que essa semente desgraçada cair na terra dessa igreja, ela será uma semente hostil, que será cuspida. Porque nós não olhamos uns para os outros e dizemos, racá. Nós não olhamos uns para os outros e chamamos de tolo ou idiota. Nós olhamos uns para os outros e oramos juntos. Pai nosso, irmão meu, somos família. Amém? Amém. Tome cuidado, porque se essa é a postura do teu coração, isso pode resultar em condenação. Porque ainda que você diga com a sua boca que você crê em Jesus, a prática do coração diz, evidencia outra coisa. Se fizéssemos um movimento contramão aqui agora, saíssemos todos nós e embocássemos na sala das crianças lá, e perguntássemos para elas, há apenas 2 caminhos, a maioria, se não toda, seria capaz de responder, céu ou inferno. Mas a gente acha que vivendo um evangelho meia boca, a gente vai para um lugar meia boca, que não é tão ruim quanto o inferno, mas também assim, eu não vou receber tudo aquilo que o céu promete. Mas o importante é que no fim vai dar tudo certo. Não vai. Não se engane. Então, em primeiro lugar, aquilo que foi dito. Em segundo lugar, aquilo que Jesus diz. E o que nós faremos com isso? Em terceiro lugar, a reconciliação. Os versículos 23 ao versículo 26, versículo 23 ao versículo 26, diz assim, portanto, percebe que Jesus está concluindo, então? Foi dito isso, mas eu digo aquilo. O que você faz com isso? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda está com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão
Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A primeira consideração que Jesus faz é num contexto de adoração. É num contexto de culto. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você estiver no culto, levantando as mãos para Jesus, abrindo a sua Bíblia, orando, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, o Sermão do Monte destrói a gente, não é? Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A verdade, irmãos, é que não há culto sem reconciliação com Deus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24 dizem assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Estamos longe, estamos separados de Deus por conta do nosso pecado. A NVT, quem tem NVT aí em mãos, ela traz da seguinte forma: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou seja, nenhum de nós está numa forma que pode permanecer diante da presença de Deus. É o acesso à presença plena de Deus que foi perdido no Jardim do Éden. Porque a Escritura nos ensina que Deus ia ter com Adão e Eva todos os dias. Mas quando o pecado entra em cena, quando entra a queda, eles se escondem. E ali há uma ruptura, ali há uma corrupção do relacionamento do homem com Deus, o relacionamento com o próximo e também o relacionamento com a natureza. Tudo sofre. O homem sofre porque não pode se relacionar com Deus, o homem pessoalmente, a mulher pessoalmente, mas eles dois também começam a sofrer um com o outro. Um querendo fazer o papel do outro, se atravessar naquilo que o outro deve fazer. Olha a bagunça que está os dias de hoje. É mulher querendo ser homem, é homem querendo ser mulher. Que maluquice é essa? Porque eu nasci assim. Não nasceu. É isso que a Escritura diz. Então não importa o que estão dizendo, importa o que Jesus diz. E é isso que nós cremos. Amém? Deus chega e diz assim: o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deu. Ah, foi a serpente. Está tudo errado. O pecado nos lançou para longe de Deus. Não existe culto de verdade sem reconciliação com Deus. Deus vem a nós por meio do seu Filho Jesus e nos reconcilia com Ele. Precisamos entender que diante de Deus nós éramos os inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Salvos pela vida de Jesus pulsando em nós. Se antes, quando éramos inimigos, Ele veio a nós e nos buscou, nos salvou, nos amou, nos perdoou, quanto mais agora, então, não viveremos a vida que Ele tem para nós. Como que agora, então, poderemos viver como Caim e Abel? Que o culto, às vezes, é motivo de morte e não de vida. Como eu posso dizer que conheço a Deus, que sou filho de Deus, que tenho a vida de Deus em mim, se quando Deus chega para mim, assim como chegou para Caim, quando ele já tinha decidido matar o seu irmão, Deus chega para Caim e diz assim: te atenta, porque o pecado está na tua porta, e ele deseja te dominar. Só qual que é a nossa postura? Desatento, viajando, distraídos, super ocupados e preocupados com tantas coisas, menos com aquilo que Deus está nos dizendo. Atente, pois o pecado está à sua porta e ele deseja dominá-la. Mas você deve dominá-lo.
E aí Deus pergunta para Caim: por acaso, se você fizer o que é certo, você não será aceito? Ele está dizendo: meu irmão, Deus não chama Caim de meu irmão, né? Isso é o que eu estou dizendo aqui. Mas Deus diz para Caim: faça o que é certo, ande de acordo com a minha vontade, e você será aceito, assim como Abel foi. Mas depois dessa conversa com Deus, ele sai dali e tem uma brilhante ideia. Ele chama seu irmão para o campo. Para quê? Para sentar com ele? Para comer com ele? Para fazer um churrasco com ele? Não. Para matar ele. Porque não atentou para aquilo que Deus estava dizendo. Porque a postura do coração dele diante do seu irmão era racá. Nada. Você é nada para mim. Você não faz a mínima diferença na minha vida. Quem pensa isso a respeito de qualquer irmão? Porque numa grande família nós temos aqueles que são mais íntimos, que são mais próximos. É natural isso. E é bom isso. Ninguém aguentaria emocionalmente abrir a sua vida completamente para todas as pessoas da igreja. Isso é uma utopia, isso não existe. Agora, o irmão mais distante seu, de relacionamento, ainda assim, ele tem uma importância singular na sua vida. E é para esse irmão que muitas vezes o nosso coração olha e diz: racá. Citando mais uma vez o Wiersbe, ele escreve que a pessoa que recusa, eu acho que essa frase vai estar ali, a pessoa que se recusa a perdoar o seu irmão, está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Porque ao passo que ele está olhando para o irmão dele, desprezando, dizendo racá para o irmão dele, ele precisa que o irmão dele olhe de volta para ele e diga: meu irmão. Porque ele precisa disso. Ele precisa do amor dos outros. Enquanto muitas vezes não está entregando o amor para os outros. Sendo assim, irmãos, a reconciliação é necessária, pois afeta o nosso culto ao Senhor. Jesus fala sobre isso, usa uma das ilustrações num contexto de adoração, num contexto de culto. Não adianta chegar aqui e encenar um relacionamento com Deus bom, enquanto o relacionamento com os irmãos é ruim. Mas claro, é culpa dos irmãos, tudo um bando de racá. O nosso relacionamento com Deus não será desenvolvido, não crescerá se há ódio ou desprezo entre nós. Porque nós fomos chamados para sermos um. Meu irmão, minha irmã. A reconciliação, de acordo com o que Jesus nos ensina aqui, a segunda ilustração que ele usa, falando, se você está indo com o seu adversário até um tribunal, apresse-se em se reconciliar com ele ainda no caminho. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa, quando eu sentir no meu coração. O teu coração olha para o outro e diz racá. As outras pessoas olham para você e dizem, não esquenta com isso. Vive a tua vida bem, os outros que se danem, os outros que se ferrem. Mas o que Jesus diz, meu irmão? O que Jesus diz, minha irmã? O caminho que Jesus aponta é a reconciliação. Então a reconciliação é necessária, mas a reconciliação também é urgente. Não podemos permitir que o pecado se sinta confortável em nosso meio. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, dizem o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade é algo que é vivido também em comunidade. Devemos viver em paz com todos e sermos santos. Isso está ligado. Ninguém cresce no processo de santificação sozinho. Eu sou a quarta pessoa da Trindade, é eu e Deus. Não existe isso. Você precisa dos seus irmãos. Ou viverá uma vida cristã medíocre, passível de condenação, correndo risco de ir para o fogo do inferno. Eu não posso afirmar isso sobre você, porque Deus o sabe. Mas o que Jesus diz aqui?
Versículo 15 de Hebreus 12 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Você percebe mais uma vez como isso está no contexto comunitário? Não é cuide para que no seu coração não haja nada de ruim, para que você viva bem sozinho. Não, é cuidem para que ninguém se exclua, ninguém se prive da graça de Deus. Cuidem. Eu devo cuidar do teu coração e você deve cuidar do meu coração. Eu devo ser um abraço de graça na sua vida e você deve ser um abraço de graça na minha vida. Quem aqui estava no culto domingo passado? Foi no domingo passado que a gente terminou o culto orando? Junto, foi, né? Cara, que momento especial. Levanta a mão mais uma vez quem estava no culto domingo passado. Quem não estava, perdeu. Porque quem viveu aquilo ali sabe que foi um momento singular. Singular, único. A boa notícia é que Deus constantemente nos dá novos momentos únicos. E a vida cristã é feita por isso. Então, esteja aí. Não se prive. Não menospreze a comunhão, a vida com os irmãos. Foi um momento tão gracioso. Eu orei com os irmãos oraram por mim, oraram comigo, os irmãos orando entre si. Isso é igreja. Vivendo em comunidade aquilo que Deus tem para nós. Que nenhuma raiz de amargura brote. Às vezes até ela vem e insiste, ela se lança em nosso meio, se lança em nossas vidas. E a gente, por ser pecador, por ser orgulhoso, a gente dá vazão, né? Provérbios nos ensina isso. A palavra branda, ela apaga, ela afasta a ira. Mas a gente gosta, às vezes, de dar o troco na mesma moeda. Quer ser duro? Eu sei ser duro também. Quer ser grosso? Eu sei ser grosso também. Aí fica os dois. Duas pessoas disputando quem é o pior crente. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não se engane. Aquilo que às vezes acontece entre você e o seu irmão, somente, contamina todos os outros. Porque somos membros de um só corpo. Amém? Então, Anderson, tu atropelou o pé de todo mundo aqui. Mas eu te amo, meu irmão. E todo mundo aqui te ama também. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Será que é possível viver a vida sem matar? Quem acha que sim, levanta a mão. Vamos ter que fazer a recuperação aí. De acordo com o princípio de Jesus, é possível viver sem matar? Ao menos que você for o Cristo, né? É fácil viver sem cometer um homicídio. É fácil sem ser acusado, viver sem ser acusado de um homicídio, sem ir para a cadeia por ter tirado a vida de alguém. Por meio de esforço e disciplina, a maioria das pessoas consegue viver sem ser condenado por assassinato. Inclusive aqueles que matam. Inclusive os assassinos, que talvez viverão a vida inteira sem nunca pagar pelos crimes que cometeram. Pelo menos não nessa terra. A gente sabe que Deus vê todas as coisas. O mundo e a religiosidade ensinam que o importante é a reputação. Que é possível viver assim. Não, eu nunca matei ninguém. E se eu me conservar assim, eu estou tranquilo. Estou aprovado. Porém, o foco de Jesus não são as mãos sujas, mas corações impuros. Então, de novo, é possível viver sem matar? Sem assassinar? Sim, é possível. Mas dentro do padrão que Jesus está ensinando, é possível?
Não é. Eu mesmo já matei muitos de vocês. E sei que muitos de vocês também já me mataram. Mas glória a Deus, porque Jesus é o nosso intercessor. É aquele que se coloca entre nós, nos conecta em Deus e também nos conecta um ao outro. Sendo assim, aquilo que você faz, para mim, ainda que no primeiro momento eu reaja de forma pecaminosa, o Espírito Santo me leva a continuar te amando. Não significa que você tem que passar de novo por cima do meu pé. Mas isso não é o suficiente para quebrar aquilo que Jesus Cristo estabeleceu como algo concreto em nosso meio. Nós somos irmãos. O caminho é a reconciliação. Não importa o que foi dito, importa o que Jesus disse. O nosso Pai nos chama para vivermos como irmãos que desfrutam da reconciliação. E a reconciliação, ela é necessária porque houve uma quebra. Porque houve um abismo estabelecido entre nós. Mas Jesus nos une novamente. E nos chama para desfrutar disso. Então, quando eu digo que eu já matei muitos de vocês, calma. Calma. Diante de Deus, irmãos, eu digo isso. Eu amo cada um de vocês. Diante de Deus, irmãos, eu digo isso. O meu coração está limpo a respeito de cada um de vocês. E eu oro para que o seu também esteja a meu respeito. Porque o que Jesus nos ensina é o caminho da reconciliação. Então me perdoe. Me perdoe pelas vezes em que fui imaturo, que reagi de forma pecaminosa e te coloquei numa situação que você se percebeu sem escolha e pecou de volta. Me perdoe. Me perdoe porque esse não é o tipo de homem que eu quero ser. Me perdoe porque esse não é o tipo de cristão que eu quero ser. O que eu quero ser é um homem de Deus. E eu quero crescer nisso cada vez mais. Eu quero poder olhar para o lado e enxergar você, meu irmão. Eu quero poder olhar para o lado e enxergar você, minha irmã. Juntos, desfrutando da reconciliação que Jesus tem para nós. O pecado, ele quebra relacionamentos. Mas a graça de Jesus é poderosa para restaurá-los. Parece-nos ser algo impossível. Olhar para alguém que nos feriu tanto, seja em palavra, seja em ação, e olhar para essa pessoa e dizer: Deus te abençoe. Eu te amo, meu irmão. Na verdade, até falar isso de uma certa forma é fácil, ainda mais se a gente conseguir falar isso com o dente cerrado, né? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olha que a bênção de Deus caia com força sobre a tua vida. Amados irmãos, a reconciliação é necessária e urgente. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com o seu irmão. O que nos une não é a nossa perfeição. O que nos une não é a nossa beleza. O que nos une é o sangue de Jesus. Jesus morreu para que não matemos um ao outro, mas para que vivamos uns com os outros. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Os irmãos que vão conduzir a música, por favor, já se posicionem. Ou melhor, antes de se posicionar, pode voltar, Júnior, pode voltar, Júnior. Antes de se posicionar, vai ser o Júnior e a Bianca, né, e a Rebeca. Então, antes de vocês subirem, dê um abraço bem apertado aí no teu cônjuge, né?
Na tua cônjuge, não é assim que se fala, eu sei. E você que está aí, você não está com o seu, mas você tem um irmão do seu lado, você tem uma irmã do seu lado. Péssima hora para ir tomar água, Guilherme, péssima hora. Entendeu? É. Agora dá uma olhadinha para trás aí, vê se tem alguém sozinho, vê se tem algum irmão teu sozinho. Ele não pode ouvir isso e se sentir um racá em nosso meio. Dá uma olhadinha. Ah, meus irmãos, a reconciliação é necessária e ela é urgente. E sabe como é bom a gente encerrar um culto falando sobre isso de uma forma tão leve? Isso é sinal de que essa semente não encontrou raiz em nosso meio. E em nome de Jesus não encontrará. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, mas enquanto você está aí, pode ser no seu coração. Ore pelas essas pessoas aí com quem você está abraçado. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar da reconciliação do Senhor. Os nossos pais, Adão e Eva, no jardim, perderam a comunhão contigo. Por conta disso, nós nascemos longe do Senhor. Mas pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos reconciliou contigo e um com o outro. Em nome de Jesus, ó Deus, que não vivamos matando um ao outro, mas que, se for necessário, morramos para gerar vida um no outro. Em nome de Jesus, torna isso uma verdade em nosso meio. Cremos, Senhor, que é o teu sangue que nos une. Cremos que é o teu sangue que nos purifica. Cremos que é o teu sangue que cobre a multidão dos nossos pecados. Cremos que é o teu sangue, Senhor, que nos torna um. Cremos que é somente pelo sangue. Então nos ajuda, Senhor, como igreja, buscar cada vez mais o Senhor. Buscar cada vez mais o que Jesus diz. E não somente o que as pessoas por aí dizem. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, e a tua igreja diz amém. Nós vamos cantar sobre isso. Vamos cantar e vamos louvar a Deus pelo sangue dele. Normalmente essa canção ela é cantada muito em ceia, mas a verdade dela é muito preciosa para a gente cantar só nesses dias. Então, enquanto você canta a respeito desse sangue, cante com a consciência de que esse sangue não foi derramado apenas sobre a sua vida, mas também derramado sobre a vida dos seus irmãos. De que o Pai é teu, mas o Pai é nosso. Não seja egoísta. Tem para todo mundo. Em nome de Jesus. Que possamos desfrutar da vida que há nele. E cada um que está aqui essa noite está sendo chamado por Deus para viver isso, para desfrutar disso. Vamos cantar?